Olá, eu sou Mariane Mariano Olá, eu sou Flávia Tavares. e você está ouvindo o Encontre-se, um podcast de duas amigas médicas que descobriram que a vida pode ser mais saborosa quando aprendemos a temperá-la com conhecimento e amor. Junte-se a nós enquanto exploramos temas de saúde, bem-estar e muito mais. A vida é uma receita em constante evolução e estamos aqui para torná-la ainda mais saborosa. Vamos Vamos nessa? nessa? E aí, Mari? Sejam bem-vindos ao segundo episódio do Encontre-se e vamos falar hoje mais de temperamentos, Vamos. claro. E vamos falar sobre o que hoje? Vamos falar sobre os hábitos alimentares, os tipos de comer mais comuns em cada um dos temperamentos? Que inclusive foi uma criação nossa, né. Foi Sim, uma descoberta, na perfeito. verdade, num bate-papo desse aqui, claro, né, longe de um Sim, podcast, mas que a gente começou a relacionar que dentro da endocrinologia a gente vê isso como os tipos de comer, né, e a gente tem alguns tipos de comer, mas também separadinho, assim, foi algo que a gente, relacionou e criou. Não existe sim, nenhuma literatura sobre, né, isso os mesmo. temperamentos com esses padrões alimentares e a Sim, tendência de cada um deles, né, sim. que é muito nítido. Eu, como reumato, né, não é o meu assunto base, falo hábitos, mas eu acho que a palavra melhor é padrões, né, Padrões, Mari? é isso Porque é aí, o padrão de se alimentar, qual que é a forma mais comum daquela comum, pessoa se alimentar, isso né? aí. E realmente a gente procurou muita literatura, Sim, porque a gente precisava disso para fazer um curso e a gente viu que a gente não tinha literatura. literatura. Então, inclusive, nós temos um e-book sobre esse assunto, muito interessante. Quem gostar desse papo, eu acho que vale a pena conferir. Tá incrível o e-book. Incrível. Nossa, eu leio de novo e falo: "Meu Deus, ficou muito bom Muito isso". bom, né? Nosso primeiro filho. Mas enfim, Mari, então quando a gente fala em padrões de alimentação, padrões alimentares e os temperamentos, nós conseguimos definir que existem alguns padrões mais comuns em cada um dos temperamentos, que tem muito Exatamente. a ver com a forma que a pessoa, porque o temperamento mostra muito pra gente sobre a forma que a pessoa lida com o mundo, como ela Isso, responde ao mundo. E a alimentação não tem nada mais é isso, que mostre a nossa relação com o mundo do que isso. a forma como a gente se alimenta, como a gente lida com a comida. Isso Não é aí. Aham. verdade, Mari? Tem muito a gente sabe que o temperamento é parte da nossa essência, nasce, a gente não Sim, vira um temperamento, né. A gente pode encobrir e melhorar esse temperamento com a sim, nossa personalidade, com o autoconhecimento, como a gente perfeito. quer que seja feito, inclusive Uhum. com a criação desse podcast, todo do canal e tudo mais. E, a comida, a maneira como a gente come traz muito da nossa essência. Muito. Então, a maneira como a gente come desde a infância, Sim. fica guardadinho ali na nossa memória e com a maturidade, na maneira adulta, com vários problemas, às vezes você não vai pensar em comer tarará, tarará, você vai buscar aquilo que tá aquilo que foi aprendido na sua memória, daquele padrão, e aí vem Perfeito. junto a sua essência, Sim. né, e E ela se é mostra isso aí, porque geralmente a forma que a gente come é a forma como a gente se relaciona com as outras com coisas as do outras mundo, né? coisas, é isso aí. E é muito interessante. Nossa, eu acho isso incrível, porque a gente aprender isso nos ajuda muito nesse processo Muito. de relação com a comida. É, Porque hoje a gente vê muitos problemas, né, nesse muito, relacionamento. Isso leva a sobrepeso, isso leva às vezes a doenças, desordens psiquiátricas relacionadas, muito, né, muito. à própria anorexia, bulimia, Bulimia, a a compulsão, compulsão. aham. Mas vamos falar então, Mari, vamos começar pelos coléricos. Hoje a Coléricos. gente vai começar pelos coléricos. Vocês vão ganhar Eh, hoje. Qual que é o padrão alimentar mais comum do colérico? Que você lembrando também, Mari, antes, como a gente falou nos outros episódios, os padrões alimentares, eles podem estar presentes em qualquer um dos temperamentos. Nós Isso. aqui estamos falando dos mais Da comuns, da tendência de tendência, cada né. temperamento. Então, qual seria a tendência de padrão alimentar do colérico? O comer por fissura, tá. Esse comer por fissura é aquela fissura que vem da droga mesmo, sabe. Uhum. O colérico, ele tem uma tendência não só, ao doce especificamente, mas às Sim, vezes é algum tipo de doce. Às vezes é uma sim. fissura por café, às vezes é uma fissura por leite condensado, às vezes é uma fissura por determinado Uhum. alimento e ele come aquilo
atropelando a sua fome, a sua saciedade, o que lhe Uhum. é característico, peculiar, Sim, atropelar. Então ele atropelar. não dá tempo, é uma maneira de reação ao mundo, ele agir comendo aquele determinado Uhum. alimento, tá. É muito comum, né, por exemplo, Muito. colérico que gosta de doce, ele Uhum. come doce, assim, até passar Até mal. passar mal. Até passar mal. Tem uma amiga nossa que tem uma filha colérica, eu lembro que ela pequenininha uma vez comeu azeitona Isso aí. Até até passar mal. passar mal. Ela não Aham. conseguia parar. É como se assim, eu comecei, eu vou até o fim, É agora eu isso. vou destruir esse prato de azeitona. E é isso, porque às É, vezes o alimento, assim, eu tenho paciente que toma, as garrafas de café 3 por sim, dia, conheço coléricos assim também. entendeu? 3 por dia com açúcar, né. Então não necessariamente são vários Vários alimentos, às alimentos. vezes é uma coisa só que vai ao longo do tempo, às vezes isso leva a grande maioria ao excesso de peso, mas às vezes leva a um distúrbio, orgânico, Sim. nutricional, outras coisas, e às vezes a pessoa tá magra, mas leva distúrbio gástrico, a Uhum. outros problemas de saúde, não relacionado à Perfeito, obesidade e sobrepeso. É um perfeito. comer alterado, esse comer por Alterado, fissura, sim. né. E ele acaba tendo preferências e ele tem dificuldade pela secura, né, essa intransigência, É, eles são mais inflexíveis de muito. provar alimentos, né. Aham. Eles têm uma desconfiança, E né. tem um lance do colérico em relacionado ao comer que é incrível, que é assim, eles são 8 ou 80, né. Sim, Então não vai adiantar você virar para ele e falar assim: "Ó, você quer tomar tanto café? Não, toma só um". Eles vão falar: "Não tomo mais nenhum", nenhum. entendeu. É desse Então eu vou jeito. parar a partir de agora, a partir de amanhã. Eles são radicais, né. Amanhã eu não vou tomar nenhum. Eu falo: "Calma", porque também sair do 80 e É, vir para o imagina uma 8, pessoa que tomava 3 garrafas e não tomar nada, vai ter muita dor de muita dor cabeça, de muita cabeça, vai vir muita coisa. Então o lance cansaço. do colérico é a gente trabalhar o O equilíbrio, equilíbrio, né, o sem tal do dúvida. equilíbrio. Então, assim, um dia você não toma ou vamos diminuir, vamos trabalhar essa tendência de diminuir isso, Sim. né. E às vezes chega num ponto, assim, tratar todo o metabolismo ao redor, tudo que tá Perfeito, claro, faltando e tudo é. mais. Às vezes precisa de medicação, mas só alguns comportamentos, né, algumas mudanças Sim, ali no dia a dia dele, já já fazem só dele diferença, né, entender só dele isso. entender. Mas você me falou isso, me lembrou o Kaká, ele teve crise de enxaqueca, e aí o neurologista falou: "Olha, você não pode comer isso, isso e isso". Gente, ele Nunca nunca mais vai mais comer. comeu. E eu falo: "Ge", aí às vezes ele fala: "Ah, eu queria esse doce". Aí eu falo: "Meu amor, tem chocolate". "Não, então não vou comer". "Mas Cacá, prova um pedacinho". "Não, Não, não, tipo, eu já entendi que eu não posso, eu não vou comer e acabou". e E acabou. eu fico em choque, porque eu, gente, né, sanguínea, quero comer tudo, não consigo falar não pra nada. E assim, é uma força de vontade, né. Muito, Então assim, muito. até quando eles vão entrar num processo de emagrecimento, né, Mari, eles são Nossa, aqueles que seguem à risca, né. arrisca, Se eles colocaram na arrisca. cabeça que eles querem emagrecer, por exemplo, eles vão fazer, assim, pra Gente, brilhar, né, pra para receber brilhar, o estrelinhas da resultado o endócrino. resultado vai vir rápido, e Rápido, aí o problema está logo depois, na na manutenção. manutenção. Às vezes eu não vou ter muito trabalho no começo não. Uhum. Às vezes o trabalho que a gente vai ter nesse comer vai ser depois, porque ele também do mesmo jeito que ele faz assim, ele vira Ele assim e faz vira. assim, entendeu? E vai para outro lado, né. Sim. E aí também se ele resolveu que ele não tá nem aí, aquilo não tá incomodando, também não tá incomodando e vamos embora, É isso aí. sabe. É, Então voltar ele para o eixo algumas vezes é é importante, importante, né. muito E eu importante. vejo também que o Kaká, gente, eu dou exemplos dele, ele fica bravo, né, porque ele não tem não assiste, mas todo mundo fala pra ele que eu falo dele. Mas, por exemplo, quando ele quer sair tanto que o apelido dele é Distemperer, né, porque assim, quando ele fala: "Eu quero comer um doce", ele Acabou. não tá nem aí, se aquilo vai fazer e aí ele pega o maior, o mais gorducho É, ali e come com prazer e não tá nem aí, tipo, ele não sofre, não não, sofre. É impressionante, assim, como que dificilmente o colérico vai sofrer. Ele não. sabe tudo aquilo, É, assim, já não, já passou. Esse passou, né. sofrimento não faz E parte da assim, agora o que autossuficiência. também deve ser difícil no processo de emagrecimento, de tratar um colérico, é que ele tem que se sentir dominando, né. É, Ele não pode achar que você está submetendo alguma coisa que ele não aceite, que ele aham, está sendo mandado, porque eles odeiam ser mandado. aham. Eu vejo muito isso com paciente, Mari, que às vezes você fala assim: "Olha, você vai tomar essa medicação às 8 da noite", aí ele volta
ele não responde nada. Aí no retorno você fala: "E aí, tomou esse remédio?" "Tomei". "Só que você falou às 8, eu acho melhor às 18". Vai. 18, porque ele tem que sentir que o controle é dele em algum nível, né, pelo menos no horário quem manda sou eu, essa mulher não vai ficar mandando o horário que eu vou tomar o Eu remédio, acho né. incrível isso, Eles porque diminuem dose de remédio sozinhos, sozinhos, eles olha, eu acho param o remédio sozinhos. doutora, eu acho que eu não preciso mais. Eu Eu não acho que eu não preciso preciso mais. mais, né. E o lance é assim, a gente como eu sou muito adaptável, eu vou me adaptando eu fico meio colérica quando eu atendo um Aham. colérico, né. E aí eu falo assim: "Você quer tentar? Pode tentar. Vai dar tal coisa, mas pode tentar. Pode tentar. Desafia, né. Desafio, Que aí vamos ele não vai tentar?". assumir, mas ele não vai fazer, né. E aí como eles são movidos a desafio, colocar um desafio em relação a algo alimentar, em relação a algo de atividade física, é o O canal, canal. Você entendeu? desafiar um colérico é uma ótima, né, Isso. Às Mari. vezes esse comer por fissura, a gente pode trabalhar o equilíbrio por outra coisa, né. Sim, Você toma café, mas você toma chá. Você toma tal coisa, sim. você troca Troca um um pouco. pouco isso. Então, assim, o doce é a mesma coisa, tal tipo de doce. Então, ao invés de ser isso, coloca outra coisa. Ao invés de ser nesse horário, coloca ao invés de comer depois do jantar, né, que vai virar uma gordura visceral, porque você não vai Uhum. utilizar essa energia toda depois do jantar para Sim, dormir, depois do almoço. A gente começa perfeito, com essa mudança, assim, cá, até ele ir se adaptando, perfeito. né. Ótimo. E o colérico também pode fazer um comer compulsivo, pela Sim, por essa intensidade dele. impulsividade, Isso, né. por essa agressão ao mundo, Uhum, né, a velocidade de reação, o atropelar, às vezes ele uhum. passa realmente por cima e come tudo em Tudo. grandes quantidades, né. Sim, Então aí não é uma fissura por algo específico, mas é comer qualquer coisa junto mais do que as pessoas ao redor sim, comeriam, sim. entendeu? E outra dificuldade que eu vejo no colérico é de pedir ajuda, Sim. né. Então colérico, se você nota que você tem uma alteração de padrão alimentar, não espere o copinho entornar. Uhum. Procure ajuda médica, psicológica, é importante. Você vai continuar sendo o rei, o que domina a sua vida, mas você vai ter um auxílio especializado. E é maravilhoso, né, porque ele vai chegar e Sim, normalmente eles chegam exatamente assim: "Eu já tentei tudo, é, eu já fiz isso, eu já comprei tal remédio e, assim, não deu certo, então é. estou aqui". Eu falo: "Que legal, já está trabalhando a Já está humildade só de trabalhando humildade, já de faz parte do reconhecer do tratamento". tratamento, Só de perfeito. agendar a consulta ele já está se Se tratando, tratando. se tratando. Ele Perfeito, nem chegou perfeito. ainda, ele já está se tratando. Muito bom, Mari. E vamos Vamos falar lá. agora dos melancólicos. Qual é o padrão alimentar mais comum dos O melancólicos? melancólico, pela essa tendência de ser mais lento, né, para reagir ao mundo e ser intenso, ele tem um comer monótono. Então, Hum, é aquele comer onde ele come sempre as mesmas coisas. Ele não tem uhum, muita curiosidade por coisas sim. diferentes. Ele também é inflexível, Ele é né? inflexível, então é aquele comer seletivo, você vai encontrar Uhum, mais frequentemente nele. Só que ao mesmo tempo, se você for empurrando a terra, você tem que ir pressionando, sim, empurrando de uma maneira gostosa para não marcar negativamente, sim. mas se você for mostrando que aquilo é bom, que aquilo é interessante, que ficar Uhum, colorido traz isso, se você mostrar para ele o benefício da vitamina tal, porque ele é. tem que saber a explicação Ele tem que saber a exata com explicação. detalhe de tudo. Sim, Então é aquele que você olha, o seu café da manhã precisa ter a proteína disso, porque vai fazer isso no seu músculo, vai trabalhar assim, assim, assado. O carboidrato vai ser importante para fazer isso, dá exemplos sim. para ele disso. E ele entendeu, também vai. Vai, né? Até às Verdade. vezes ele sair do lugar É demora. difícil, né? Até, por exemplo, um que não tem atividade física para ir para atividade física, Sim, até eles se moverem, se se convencer. convencerem. Ele tem um tratamento, como o colérico em um mês vai ter muito resultado, Sim, né, quando ele quer, quando ele chegou ali. O melancólico, às vezes, em um mês ele não vai ter um grande é. resultado. E o que pode acontecer é ele se desanimar, né? Muito, Aí não volta na muito. consulta porque não emagreceu, É já isso fica aí. mal e não. Talvez o melancólico precise de apoios, né, Sim, de apoios, assim, para multidisciplinar, isso. né? E para ele, assim, vendo a cada semana, uma semana no médico, uma semana um personal, uma semana é uma avaliação nutricional, onde ele vai entendendo exatamente o que está acontecendo, mas está tirando ele do lugar. Está fazendo ele Sim, agir em direção ao que ele quer, perfeito. entendeu? Eu acho que é importante esse apoio, Muito, né? porque ele vai vendo o resultado. De uma Perfeito. semana que ele foi no médico, ele viu um resultado tal. Na outra semana, ele vai no nutricionista ver o outro resultado. Então, Sim, isso vai impulsionando e jogando ele para frente até ele sim.
ele Ele deslanchar, deslanchar. né? Porque aí também ele consegue ter uma disciplina para ir Sim. até o fim, né? Uhum. De se manter no que para ele é bom. Só que eu acho que é não se desanimar pelo caminho. Eu acho que é algo importante para a gente Muito. reforçar, né? Um profissional que vai atender um melancólico, ele tem que saber isso, Sim. né? E já esperar que talvez o resultado não seja tão rápido. Tão Porque o rápido. que a gente percebe, Mari, é que os elementos que estão no nosso temperamento, no nosso modo de ser, também estão no nosso corpo físico, né? Lógico. Então, até se você olhar, até os movimentos do melancólico são diferentes, eles são mais comedidos, o melancólico ele é em algum nível mais lento, Aham. né? A feição dele, e às vezes quando fala melancólico, fala, o melancólico é sempre triste. Não, mas Aham. é que a tristeza ela é real e ela fica. A alegria também, quando É eles estão alegres super de verdade. aham. Mas se você olhar para a carinha de um melancólico, eu tenho um em Tem casa também, parece que estão sempre meio assim, meio meio tristinhos, assim, meio pensando pensativos, é. demais. Então, o corpo também, e eu acho que a gente já comentou isso, até parece que até o metabolismo dele é um pouco mais Muito mais lento. lento, Então, a gente muito. notou que o paciente é melancólico, e aí tá a importância de você saber o temperamento quando Com você vai certeza. abordar pessoas, né? Um médico Meu saber o temperamento Deus, do paciente muda muda tudo, completamente, né? porque às vezes você tendo uma abordagem diferente, entendendo e esse lance do temperamento, assim, muda até tudo ao redor na vida da pessoa. Sim, Então o melancólico, como ele tudo é marcado profundamente nele, tudo na vida dele. Eu falo que até um trauma é é diferente, diferente. com O certeza. trauma no colérico quebra. É, Entendeu? Se ela sim, cai no chão, a tendência dela quebrar pela intensidade e agressividade é é, grande, né. sim. Se for um melancólico, às vezes tem uma tendência também, mas a origem Não vai ser tão não vai brusca, ser tão né, mas vai brusca. cronificar, E isso né, é aquilo tudo que à medida que cronifica. você vai desenvolvendo isso com a pessoa e ela vai se entendendo, ela fala: "Meu Deus, é isso mesmo. Então eu preciso Sim. estimular mais o meu corpo, eu preciso falar para mim mesma". Olha, uma paciente, dizia assim: "Ah, eu odeio ir na academia. Eu odeio Uhum. ir na academia, Melancólica. melancólica. Eu odeio ir na academia, porque meu corpo não sai do lugar". Eu falei: "Experimenta todos os dias na hora que você acordar e falar assim: 'Nossa, eu tô indo na academia porque ela vai mover meu corpo, meu músculo vai começar a agir, e isso vai melhorar'", que é a bondade, que é a coisa boa que o Sim. melancólico precisa É, colocar dentro enxergar. dele. E o metabolismo dele vai Vai entendendo isso, o músculo dele vai entendendo. entendendo isso e de certa forma vai colocando ele para agir, para ele poder queimar caloria. Perfeito, E para Mari. mudar a maneira de comer. É, Olha, eu preciso comer eu colocar um prato mais colorido, eu não preciso ficar perfeito no meu prato, eu preciso só comer, ao invés de eu sim. ficar arrumando, esperando comprar todo dia, se tem só isso de legume eu vou comer, eu não preciso comprar todas as frutas, se Sim. tiver essa eu também já vou comer. Ao invés de ficar Parar de pensando para buscar a que perfeição, tudo né. fique perfeito, vamos agindo, Sim. né, ao É longo do é uma caminho. frase que funciona muito pro melancólico, mas que não funciona tanto pro sanguíneo, né. Mas é melhor o feito do que o perfeito, Isso. né. Ele precisa se colocar em ação, né. Daí a importância do Do autoconhecimento. autoconhecimento, Porque sem para um dúvida. funciona, para É, outro não. porque, tipo, pro sanguíneo você fala: "É melhor feito que perfeito", ele fala: "Tá bom, vamos de Já tô qualquer jeito, tô indo, né, todo ele já não tem a destrambelhado". tendência de buscar a A perfeição. perfeição, Então as justamente. pessoas são únicas e individuais, Perfeito, né. Mari. E outra coisa que o profissional que atende o melancólico também tem que ficar sempre atento, é que ele não, às vezes, verbaliza, né, É. as coisas que ele está sentindo. Aham. Então, assim, quando um melancólico fala: "Como é que foi o seu mês de tratamento?", "Tudo bem". "Tá, mas me explica o que Aham. que é o tudo bem", porque ali talvez você consiga destrinchar uma emoção que atrapalhou no processo de É emagrecimento, isso aí. ou você consegue destrinchar alguma coisa que ele realmente não entendeu e ele Totalmente. não Ele não conseguiu consegue falar, verbalizar, ele não consegue né, questionar. justamente. E tá lá dentro dele errado, marcado Perfeito, errado. E perfeito, você Mari. precisa tirar, desvendar, Pra para ele entrar de novo dentro dele da É maneira isso mesmo. certa, né. E outra coisa que eu acho interessante é falar, não só em relação ao melancólico, mas de todos os temperamentos, que a gente sabe que os exercícios físicos que trazem benefícios são força, então musculação, tal, o exercício aeróbico tem que entrar, só que cada um tem que buscar Sim. algo que, porque assim, por exemplo, eu vejo que para um melancólico, às vezes, ainda mais se ele está muito tempo sem ir sem fazer exercício físico, você jogar um melancólico numa academia de Meu Deus. marombeiro, que tá todo mundo lá,
não vai Gente, é dar. um É um trauma. trauma. Aquilo violenta a alma Porque dele. a intensidade que entra é muito É profunda. muito E aquilo já profunda. é muito intenso, então É. vai virar uma loucura dentro Às vezes dele. cria mais até ansiedade. Aham, Eu isso vejo às aí. vezes pacientes que engordam. Tipo, É. ele entra numa dessa tão louca que é contra a natureza Entra dele. naquilo que a gente já falou, que é assim, ele tá observando tudo. E ele, Sim. ao mesmo tempo que ele observa, ele compara com ele. Ele fala: "Nossa, aquela pessoa tá assim, eu não tô". Aquela pessoa Eu não isso, vou ele chegar tá nunca gastando nisso. energia pensando nisso, ao invés de gastar energia com o corpo Com o dele corpo queimando dele. a caloria que Justamente. precisa. Então eu entendo até, assim, a própria socialização de uma academia, né, hoje em Uhum. dia que: "Olá, tudo bem? Não sei o quê". Ele fala: "Gente, eu venho aqui, eu me violento", de fato. Então, assim, às vezes o melancólico ele tem que começar um exercício mais individualizado, uma Sim, coisa mais leve, uma coisa que uma seria coisa que ele maravilhosa, que gosta. ele gosta, uma dança, Aham. algo assim que tenha algo de Eu acho beleza, que é o ar né, ao livre. ar Já traz livre, o contato com a com a natureza, a natureza, velocidade um pouco da perfeito. natureza que vai levando ele Uhum. naturalmente, e o corpo, a mente, o espírito É isso dele vai aí. se elevando. Perfeito, muito O bom. melancólico, ele tem também um quesinho de comer emocional. Aham, porque eles são muito Eles sensíveis, são né. muito sensíveis, observadores. Então, É. à medida que ele está observando muito o mundo com muito detalhe, ele Uhum. pode sim gerar emoções, essas emoções sentimentos e sentimentos comportamentos Sim, alimentares relacionados a essa emoção, de perfeito. forma negativa. Com certeza, a gente vê também muito melancólico tendo muito a sua saúde influenciada pelas suas emoções, né. Eu Muito, vejo isso em doença autoimune, muito. né. Eles se influenciam eles deixam fazem essa inter-relação da emoção com as doenças, com a saúde, né. Sim, Com e isso assim, certeza. se a gente não conseguir definir isso dentro deles, Uhum. a gente não melhora um conceito de emoção Sim, gerado, às vezes, lá na tua lá, com infância, em um certeza. mês, Com né. certeza. Então, eu falo que às vezes a medicação entra aí, conforme você precisa bloquear essa emoção, É. até que você remova ela daquele lugar, desvende ela, a pessoa vai Uhum. agindo em direção, o seu corpo está melhorando. Para te Perfeito. ajudar nisso, você bloqueia aquele padrão alimentar que foi, sedimentado de uma forma errada, ele vai Uhum. reformulando aquela emoção para gerar um comportamento diferente lá na É frente. isso aí. Isso vai demorar meses. Com certeza, Não tem Mari. como isso acontecer de um De mês um para o mês para o outro, outro. né. Mas aí é um tratamento, é um Perfeito. caminho, mas para o É resto isso da aí, vida, com certeza, né. com certeza. E vamos falar agora dos Ah, e os fleumáticos. fleumáticos é o comer hedônico, o Hedônico, né, comer do por prazer. prazer, né. E é interessante falar assim, tudo que gere prazer para ele. E quase tudo gera prazer para o fleumático, porque o Aham. fleumático ele se adapta até no que é ruim, né. Sim. Ele gosta até às vezes do misto quente, assim, Aham, já né. tá Já suficiente tá para trazer um suficiente confortinho, para né. trazer um conforto. Então, Sim, o fleumático, ele precisa, de um pouco mais de sacrifício, sim, né, no lance do comer, porque ele vai buscar tudo que lhe é prazeroso. sim. Tudo que foi prazeroso para ele, ele vai comer e Confortável, né, Mari. confortável. E tudo que ele tem um pouco de dificuldade de entender que ele precisa sair disso para ser saudável. É, eu vejo isso, eu tenho muitos pacientes fleumáticos que eu vejo, assim, que eles não comem compulsivamente, mas Não. eles não fazem força para comer o que é Não, saudável, exato. entendeu? Porque, Tipo assim: eles "Ah, precisam eu gosto de entender. pão, eu como pão o dia inteiro", sabe Aham, assim? aham. E assim: "Ah, será que precisa?" É, Porque assim, justamente, será é que essa, né. precisa? Porque parece que tá bom assim, né. É, não tô Parece que tá bom, comendo será que eu tanto, preciso? né. Talvez, então aí o trabalho você vê que é outro, É né. outro. Quando você tem esse tipo de comer, identifica, o trabalho é Uhum. você, ter o entendimento do que realmente te nutre, o quanto aquela nutrição vai fazer bem para você desenvolver Sim. os objetivos que são prioridade na sua vida, Sim, e né. às vezes até essa dificuldade de ação do fleumático vem de uma alimentação pobre em Isso, nutrientes. ele tem essa velocidade de reação, às vezes você tem como melhorar isso com o Sim, nutriente, né, com com suplementação. suplementação. Você pode jogar esse corpo um pouco mais para frente, e a mentalidade Uhum. dele entendendo E também vai junto. que aquilo vai, melhorar. Você talvez trabalhar, assim, realmente, qual que é o seu argumento de vida? Qual é o seu objetivo final? O que que você pretende? Você sabia que o seu corpo estando melhor vai te levar mais rápido até lá? Perfeito, Né, Mari. e trabalhar os sacrifícios ao longo do dia, coisa que ele tem Sim. dificuldade. "Ó, nem tudo vai ser bom, come", primeiro pergunta:
come porque eu preciso, depois porque eu quero, É. porque eu Então, gosto. assim, eu acho que uma estratégia boa pro fleumático, além do jejum, né, que eu acho que o Já ia falar o jejum jejum. O jejum é um treinamento para o fleumático, assim, maravilhoso. Eu falo por mim, né. Eu sim. faço de não relacionado à alimentação, mas eu faço da parte espiritual, mas é um sacrifício, porque eu falo assim: "Ai, gente, será que precisa? Mas é, Será que né. precisa?" Eu faço minha mente faz essa pergunta, esse questionamento: "Ai, será que precisa mesmo? É só vou comer um pão com ovo, olha que É. delícia, nem é muita Nem é muita caloria". Falo: caloria. "Não, Mariane, precisa para Eu acho que o colocar as jejum é coisas na uma ordem". forma dele do fleu de todos os temperamentos, evidentemente, mas o fleumático se beneficia Muito. muito, né, do jejum. Ele é aquela coisa, assim, que entra nele, volta e sai, mas ele espalha. Sim, E o jejum, eu costumo dizer que é uma forma de você treina o teu corpo a funcionar com o básico e essencial, certo? perfeito. Então, pensa que você tá numa ilha deserta e Uhum, você vai o seu corpo vai entender: "Eu preciso funcionar para sobreviver". uhum. Então, como o fleumático tem a tendência de espalhar, quando ele faz o jejum, ele Aí funciona com contrai. pouca É, energia. Então ele seleciona tudo para o que é vital. E ele seleciona o perfeito. corpo para o vital e a mente para o vital. Então ele Uhum. sintetiza tudo de novo e bota no eixo, Muito bom, para começar. Então o jejum ele está relacionado a isso, no comer hedônico, que melhora muito muito bom. do E eu fleumático. acho que também uma estratégia para o fleumático é acrescentar, né. Sim. Acrescentar alimentos nutritivos, Uhum. né. Tipo, você fala assim: "Ok, o seu pãozinho com ovo, o seu mistinho quente, mas vamos colocar uma verdura, vamos colocar uma proteína melhor no almoço", E né. É aí você acrescentar. e aí você sabendo que você já tem essa tendência, você é fleumático, o que que você vai fazer? Comprar as verduras da semana, Sim, deixar o dia programado para isso acontecer, comprar as frutas, pedir para entregar na sua casa se sim. você não tem Se tempo, se programar. tenha lá, peça para alguém te ajudar. Então, assim, facilite o caminho para evitar que o seu vício aconteça, que o Perfeito. seu comer alterado aconteça, né. Perfeito. Outra forma de comer muito típica no fleumático é o comer noturno, né, Mari? Sim, sim. Por quê? Às vezes todos nós vivemos, né, numa correria hoje, nesse mundo, e às vezes você vai deixando. Você vai deixando, vai passando batido, você come uma coisa ali, vai É, comendo pequeno, e o seu corpo tá gastando sem receber energia. sim. Aí chega a noite, você tem o conforto, o relaxamento, a busca Uhum. do prazer, e aí vem. O noturno. Aí vem, no momento que o teu corpo está produzindo melatonina, que escureceu, que ele vai falar: "Bom, posso desligar todo o corpo para ir dormir já já?". Você vai e joga uma bomba Bomba de de caloria caloria. em cima dele. Ele vai falar: "Espera Uhum. aí, Que o tá que está acontecendo? acontecendo?", né. E aí as pessoas não sabem por que que não emagrece, por que que a rotina do hormonal tá toda desequilibrada. Aí, ao invés da melatonina subir, ela fala: "Não, vou ter que descer", a insulina Uhum. aumenta. Gente, mas tá tudo errado isso daqui. É. O hormônio do apetite faz isso, o da fome faz isso, e de repente você acorda sem fome, Uhum. porque aí você ensina o seu corpo a funcionar de uma De uma maneira maneira errada, errada, né? né, de uma Então eu maneira acho que é outra estratégia para o fleumático é cuidar da alimentação durante todo o dia, durante todo o né. dia, Porque também se planejar. ele tá ali fazendo aquilo, ele não emociona muito mesmo, às vezes ele nem come. Aham. Ele passa sem o almoço, aí ele belisca alguma coisa na hora do lanche, e aí ele chega voraz à noite, faz o Não comer deixar para noturno, né. depois, fazer estratégias de alimentos ricos em nutrientes que vai melhorar Uhum. no objetivo e fazer ele lembrar todos os dias do objetivo de vida que ele tem. Sim. E entender que o corpo dele pode levar ele mais rápido até lá, Perfeito, Mari, né. perfeito. E vamos falar por último dos Ai, os sanguíneos. sanguíneos. Eu Ai, falo, eu tenho um gente. sanguíneo em casa, misericórdia. Eu com meu conhecimentinho de causa, eu falo, gente, que eu a minha tônica com a alimentação é assim, eu começo a segunda-feira assim: "Eu vou fazer tudo certinho essa semana, porque eu tô muito empolgada, porque olha, eu tô cheia de energia, vou na academia e nã Aí chega na quarta-feira, se alguém me liga e me chama para um evento, aí eu já falo: "Gente, a vida é trem bala parceiro, vamos aproveitar e ser feliz". É impressionante. E É, aí, assim, sai sem um pingo de culpa, sem porque um fala: pingo "Ah, eu de preciso culpa. ser feliz". Gente, eu preciso ser feliz. Eu trabalhei muito,
A vida até é hoje, muito quarta-feira. curta. A vida é muito curta para ser pequena, a vida é trem-bala e vamos Vambora. embora, É isso né? mesmo. Então, acho que o E até a sanguíneo culpa do sanguíneo é uma culpa vem passageira. e Ela passa. vem e passou, e aí Aí vem ele outro almoço e tá tudo e bem, ele e já se vambora. anima de novo, ele já promete para si próprio que vai voltar para o certo no outro dia e assim ele vai indo, E né? você falou disso, um comer típico do sanguíneo, o comer social. Social, O comer total, né? social. Então, assim, inclusive no início de um tratamento, você se reconhece, você sabe que se chamarem para uma festinha, você vai chegar lá e vai querer experimentar de tudo, porque o sanguíneo é do mundo. Ele É, conversa, tudo é ele é mais amigo bonito, do mundo. gente. Então, ele vai querer ser amigo de Não, tudo que gente, tiver eu falo, o no champanhe brilha, próximo. sabe as bolinhas, parece que elas saem ouro assim, ó. O brigadeiro, ele roda assim na forminha, né, pro Eu acho que vocês sanguíneo. enxergam É, diferente não, com mesmo. certeza, só pode. E aí eu falo, no início, do comer se você tem esse padrão característico, você que é sanguíneo, vai ter que evitar as festinhas. Vai ter Sim, que evitar, porque é mais você ainda tá trabalhando o controle da tua vontade frente a isso, sim. no início de tratamento. Às vezes sua vontade está fraca, você vai precisar ainda treinar ela um tempo, até que ela se É, fortaleça, para você chegar numa festa, para você se alimentar antes, para sim. você se preparar nessa festa. Vai ter É. que evitar umas Porque festinhas. o sanguíneo ele tem dificuldade, tipo, ele pode até estar seguindo dentro da Uhum. rotina dele um plano alimentar ali adequado, nutritivo, com poucas calorias, se ele quer emagrecer. Mas se ele for de cara com bandido, se ele Ah, for pra festa, ele vai ter muita dificuldade de negar. às vezes ele vai até mentalmente, assim, preparado, não vou. Chegou lá, teve uma discussão, teve um acontecimento no lugar. Ai, gente, Ai, fiquei muito nervosa, vou gente. comer isso É, aqui. eu sou Ai, essa. meu Ai, Deus, meu Deus do deixa eu céu. tomar alguma coisa, porque É. aquilo precisa entrar. É, já mistura, né, emoção com o Aham. social. E, assim, o sanguíneo é muito do relacionamento. Então, assim, Muito. se eu precisar me relacionar, eu quero comer E junto, ele eu quero precisa se relacionar aproveitar com com aquele a docinho, comida com aquela outra também, comidinha, ele precisa se relacionar também. Ele se relaciona com com todo todo mundo, mundo, até com os alimentos, até com né. os alimentos, com É as verdade, bebidas, é. ele se relaciona com tudo do mundo. É, mas Mari, você me ensinou uma estratégia que me ajudou muito É, como sanguínea, que era assim: "Flávia, vive a festa antes de antes. você ir para a festa". Aham. Então, assim, já imagina tudo que você vai viver lá, as coisas que você vai olhar. Ai, vai ter uma bebida que você gosta, um doce, uma comida que você gosta, mas você vai, assim, já ir pensando naquela sensação, para você não ir com todo aquele apetite, tipo, toda aquela fome de viver para aquele momento, É isso aí. né. E aí aproveita, come antes da Antes. festa, né, come a proteína que já vai te dar uma Isso nutrida, aí. toma bastante líquido, intercala. Então essas estratégias me ajudaram muito, Muito. Mari. Ajuda muito. Porque o sanguíneo, além de tudo, ele é muito chamado, É. né, para as festas, ele sempre tem Ele é muito festas. gostoso, ele é muito legal. Ai, gente. E quem mais, Mari, De assim, comer emocional. emocional, Comer porque também emocional para o são sanguíneo sensíveis, é né, tudo tudo emociona. a flor da pele, Tudo né. emociona, o Uhum. sanguíneo. Então, se tudo gera uma emoção, essa emoção vai gerar um Um comportamento imediato comportamento. do comer, né. E Perfeito. aí, às vezes, esse comer emocional pode chegar à compulsão, mas está mais relacionado ao comer emocional Sim, mesmo, é. assim. Eles podem ser compulsivos, evidentemente, por Pode. conta dessa reação, né, também Aham. tem uma reação rápida, né, e Sim, acaba comendo, assim. Eu já tive períodos de compulsão, mas eu acho que é mais o é mais o emocional e o emocional. social, E o evidentemente, né. social, exatamente. São É. os padrões mais encontrados no No temperamento temperamento sanguíneo. sanguíneo. E Uhum. outra coisa que ajuda, então, eles nesse sentido, é envolver mais pessoas no processo, Com né. certeza. É Nossa, uma amiga que vai muito. junto para academia, é o marido que vai entrar junto no plano alimentar, a família, é ter o lúdico, né, ter pessoas envolvidas, né, isso já dá um ânimo Porque para você ele. talvez troque a emoção, Sim, troque as coisas do comer. perfeito, Também, né. Se perfeito. naquele lugar, às vezes, você precisa fazer um raciocínio prévio de ao invés de chegar e falar assim: "Ah, não vou me relacionar com a comida, eu vou me relacionar com aquela outra pessoa, vou fazer aquela outra coisa, vou no seu", e aí você Sim, troca e a sua emoção positiva ou negativa vai para outro foco. perfeito. Controle, assim, mental mesmo Mental. sobre isso. E tem É. como ser trabalhado previamente, Com certeza. né. E outra coisa que eles precisam, trabalhar é a constância, né. É, Então, assim, a gente sempre indica o paciente sanguíneo tentar fazer exercício também no fim de semana, assim, né, não pode porque parar. para ele continuar naquele ritmo, porque se ele não vai no exercício, ele já tá mais com a vida social ativa no fim de semana, aí o que que ele vai querer?
Ah, então já tentar vou comer parar. mais, É, na segunda eu começo. Então, o sanguíneo sofre muito desse efeito sanfona, né? muito, de ir e vir. Vai e volta, e às vezes ele vai se estagnando e isso vai desanimando ele. Vira frustração. Fica frustrado, sem dúvida. Talvez esse excesso de frustrações vira uma compulsão. Porque aí É, aí realmente ele enxerga que ele não tem controle sobre sim. aquilo, e aí ele não tem controle, mas aí a parte biológica da alteração já cria um círculo vicioso e ele de repente entra na compulsão alimentar. Perfeito, E Mari. aí ele vai por esse excesso de frustrações, e às vezes ele tá cheio de traumas relacionado a isso, Sim, a tratamentos anteriores, a cobranças externas, porque as sim. pessoas falam assim: "Ah, você vai começar e não vai conseguir", com certeza. É, aí ele já se sente mal, Aí ele né, vai se porque sentir todo mal, mundo já será que eu tá não vou desanimando conseguir ele. mesmo? Então, Uhum. a importância da equipe multidisciplinar nesse sentido. Então você Sim. fazer uma terapia comportamental, você ir no Uhum. endocrinologista, você ter um nutricionista, você ter um educador físico, você ter amigos que vão te Te ajudar no ajudar. processo, Perfeito. consultas mais Mais pertinho, curtinhas, né, uma da né, outra. uma da outra, porque aí você vai vendo e nunca abandonar. Sim. Pra tá tudo bem, daqui 2 meses eu volto, pra Uhum. gente ver se o meu barquinho tá no rumo É isso certo, aí. né. E com certeza, Mari, eu acho que isso faz muita diferença para o sanguíneo. Esqueci o que eu ia falar. Fiquei Já ia aí ó, viajando é no seu sanguíneo. raciocínio, né, achando o máximo tudo que você estava falando, esqueci o que eu ia falar. Mas eu acho que era mais ou menos isso mesmo, que o sanguíneo ele precisa estar sempre Sendo lembrado, sendo lembrado, para sendo ele não lembrado. fugir do foco, É, né. é. Lembrar, lembrei o que eu ia falar. Hã. O sanguíneo ele consegue ele trabalha bem com o sistema de recompensas, porque ele também não pode sentir que a vida é muito difícil, Não muito pode. dura. Então, assim, para o sanguíneo, às vezes você fala: "Olha, se você comer direitinho durante a semana, eu permito que no fim de semana você tenha uma refeição livre. Uhum. Você não vai comer de tudo, mas assim, muita quantidade, mas eu permito que você tome um drink e coma um doce". Aham. Ele vai se animar Vai. esperando o sábado, né, porque Aham. aí ele sente que ele tem alguma coisa confortável, gostosa nesse meio do caminho. É, porque não pode ser totalmente incompatível com o que ele Com o é, que ele é, de essência. Ele justamente. precisa dessa alegria. Às vezes, uma colherzinha de doce de De doce de leite depois leite, do né, um almoço, acho docinho, que né. para o É sanguíneo importante, é às vezes, ele importante, ser porque mimado, né. traz a vida para ele também, que Sim, é ele. é verdade, Você não com pode sair muito do certeza. que é você, É, que né. você não vai conseguir sustentar, E eu né. falo que quando a gente tem um padrão alimentar desordenado, assim, a gente precisa, entender isso, lutar contra isso, mas a gente tem um pouco daquilo que é nosso, a gente não pode virar outra Sim, pessoa. não E você não pode vamos. corrigir isso saindo da tua vida, da tua realidade, e depois porque depois Perfeito. na hora que você voltar para tua Vai realidade engordar tudo de você novo, vai tem que voltar a comer aprender a errado. controlar esse comer alterado e como você é na vida com o seu temperamento dentro da tua realidade. Isso vai Perfeito. demorar um pouquinho mais, vai ter altos e baixos, determinado momento sua vida tá do avesso, mas você continua ali, né, continua Uhum. ali batalhando, porque é para o resto da Perfeito. vida. Eu acho que o que a gente tem que ensinar para todo mundo, independente do temperamento, é que a gente tem que parar de buscar resultados imediatos e Aham. parar de dar pouca importância pelo que é feito um dia, É. né? Porque um dia que eu fiz certo, se eu sair no outro dia, eu tenho a consciência que no outro dia eu posso fazer tudo certo de novo. E Sim, aí, de 30 dias, se você fez 20 dias certos, você tá mais certo do que do que errado. errado. E É. isso vai te dando várias coisas que vão fazer um dia você conseguir fazer 28 dias corretos. Isso é a vida. É a Você vida. em 24 horas oscila em momentos de alegria, momentos introspectivos, às vezes teve um probleminha ali, tarará. E é isso, você ir Sim, perfeito. oscilando e tentando equilibrar sempre. É isso, E é Mari, isso muito aí. bom. Foi Se muito bom. você gostou desse conteúdo, não se esqueça, o e-book Hábitos Alimentares, não, o e-book Temperamentos e Padrões Alimentares está disponível e é conteúdo de ouro. Aproveita aí, você que está assistindo, já se inscreve aqui no nosso canal do YouTube e siga a gente em todas as nossas redes sociais. Até mais. Tchau, tchau.